Reflexão do dia 4 de dezembro de 2024, primeira semana do Advento, quarta-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São João Damasceno, o São Tomás do Oriente, século VII, Síria. São João Damasceno, um santo padre e doutor da Igreja de Cristo, nasceu em 675 em Damasco, Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. Uma herança proveniente da tradição do Antigo Testamento, talvez uma má interpretação, proibia toda e qualquer reprodução de imagem de Deus. Sendo assim, condenavam o uso das imagens nas igrejas. O imperador bizantino Leão Isuárico empreendeu uma guerra contra o culto das imagens sagradas. Sendo assim, a pedido do Papa Gregório III, São João Damasceno assumiu o papel de defensor das imagens, travando uma luta contra os iconoclatas. João Damasceno foi o primeiro a fazer a distinção do culto público e privado dos cristãos, entre adoração e veneração. A primeira adoração deveria ser dirigida somente a Deus. A segunda, a veneração, poderia ser utilizado para o uso, né, das imagens, se dirigir a uma pessoa a qual presta-se culto. Então, desta forma, usando desse recurso teológico, as coisas foram acalmadas e São João Damasceno pôde então testemunhar o amor extremo de Jesus e também a necessidade da catequese. Cada templo, cada igreja, através do uso das imagens, faria também a catequese das pessoas. Então, foram os recursos usados por São João Damasceno. São João Damasceno, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 10, o profeta vai falar da restauração, né? O que acontece profeticamente, né? Lógico que numa linguagem figurada, porque não sabemos como de fato tudo isso vai acontecer, mas o profeta usa dos recursos que ele conhece. Então ele vai falar de banquete, de vinho puro, servido em pratos deliciosos de uma refeição, mas nós sabemos que na parousia, na vinda do Senhor, após o julgamento, entre quando os vivos e os mortos serão julgados, aqueles que são acolhidos para viver eternamente no Senhor serão recebidos como que num grande banquete. Então vamos à profecia. Naquele dia, qual é o dia? O dia, o último dia, né? Naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servidos de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos à teia que tinha envolvido todas as nações. Ora, ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos à teia de maldade, à teia da morte, à teia da perseguição, de enganos, a toda a teia que servia ao mal, envolvendo todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Ele é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo, e a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, são profecias que acalmam o nosso ser, pois vivemos
os fins dos tempos. 2024 anos vivendo o fim dos tempos. Então, algumas pessoas ficam impacientes, talvez achando que o Senhor Jesus não voltará, achando que o Senhor Jesus não exercerá sobre nós o julgamento final. Mas o credo da igreja apostólica, aquela que, ensinada pelo próprio Jesus, nos fala que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, crê na igreja, crê no Espírito Santo, crê na ressurreição dos mortos e no julgamento final, faz parte da nossa fé, da nossa esperança. Então, aqueles que esperaram no Senhor, esperaram nele até que ele salvou, e vai poder dizer: Este é o Senhor, que nele temos confiado. Vamos alegrar-nos, exultar por ter nos salvo. E a mão do Senhor repousará sobre nós naquele monte, conforme a profecia. Então, vamos fazer do nosso dia, cada ano vivido, um ano de testemunho ao Senhor, um ano de anúncio ao Senhor, fazendo valer aqueles três pilares da natureza da vida, do objetivo. Por que que eu nasci? Eu nasci para conhecer Deus, para amar a Deus e para servir a Deus. E se não for para servir a Deus, do que adianta viver? Não há sentido na vida. Então, que essa santa palavra de hoje, na primeira leitura, nos faça eh, crer na segunda vinda do Senhor Jesus. Que esse tempo do advento nos faça preparar o nosso coração para o Senhor que vem. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho seguro, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado. Eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Aí o Salmo 22, que nos dá essa esperança. 1000 anos antes de Jesus, né? E fala desse tempo vindouro, fala desse tempo onde o Senhor habitará conosco, conforme a profecia de Isaías que nós acabamos de ver agora. Então, são palavras, são profecias que fala desse tempo onde o Senhor há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Evangelho, em Mateus capítulo 15, de 29 a 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha, sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar
tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram os 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qualquer coisa que ofertarmos a Deus, Deus multiplicará. O mínimo que nós ofertamos a Deus, a nossa vida, o nosso tempo, né, a nossa caridade, os nossos recursos financeiros, tudo, o mínimo que nós ofertamos a Deus, Deus multiplica e faz alimentar os nossos irmãos, os filhos de Deus. Às vezes, nós nos sentimos culpados. Olhamos nas margens, nas praças, em frente às igrejas, tantos pedintes, tanta gente pedindo, tanta gente com fome, tanta gente em situações humilhantes e nos sentimos culpados. Mas veja o que nos fala a primeira leitura. Ó, a primeira leitura já nos alerta. O Senhor eliminará para sempre a morte, enxugará nossas lágrimas. Né? O Senhor dos exércitos dará nesse monte para todos os povos um rico banquete, regado a vinho puro, servido de pratos deliciosos e do mais finos vinhos. Agora o versículo 7. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que nos ligava a todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações, essa teia maldosa, essa teia satânica que é o pecado entre nós, a escravidão. Então, o pecado comunitário, a escravidão do pecado, gera toda esta miséria. Mas quando você é dizimista, quando você entrega parte dos seus valores para a Santa Igreja, no dízimo tem a dimensão da caridade, tem a dimensão também que vai atender toda essa demanda. A igreja no mundo é a instituição que mais pratica caridade. Para começar, desde a Idade Média até os tempos de hoje, a igreja é que mantém as maiores redes hospitalares no mundo, tantos e tantos asilos de idosos, orfanatos, né? Você vai ver que a Igreja Católica Apostólica Romana tem esta dimensão da caridade muito bem instituída na raiz da igreja pelo nome de Jesus. Então, eu quero dizer, quando nós entregamos um mínimo igual àquele menino que entregou os pães e os peixes, a pedido de Jesus, entrega a Jesus e Jesus multiplica essa, e torna uma imensidão de alimento para atender a uma imensidão de gente, né? Nós também, quando somos dizimistas, nós estamos entregando os 5 pães, os 7 pães e os peixes, para que o Senhor possa multiplicar, né? E deixarmos de ser, de ficar tão culpados com esta miséria que cerca a nossa vida, porque estamos fazendo a nossa parte ao sermos dizimistas. Lógico que isso não exclui o fato de você fazer uma caridade pessoal, de ajudar uma outra instituição. Não, mas eu quero dizer que quando eu entrego ao Senhor o mínimo do meu tempo, quando eu entrego ao Senhor o mínimo da minha vida, do meu serviço para a igreja, para o Santo Evangelho, eu estou fazendo com que o Senhor multiplique esta ação. O mínimo que a gente faz seja multiplicado para que o cego enxergue, o coxo ande, para que o surdo possa ouvir, o mudo possa então falar. É a graça de Deus que se estende na igreja, na medida em que eu dedico a Cristo o mínimo, né? Pegou os 7 pães e os 2 peixes. Ali toda a multidão se alimentou. O que você tem feito com os 7 pães e os 2 peixes? Será que você tem dado algum tempo a Deus?
Será que você tem dado algum dividido? Você é dizimista? Se você não é dizimista, você está retendo os 7 pães e os 2 peixes que não te pertencem, entendeu? Não te pertence. Se aquele menino tivesse retido os 7 pães, e os peixes, ninguém comeria. Foi necessário um menino para fazer isso, né? Foi necessário uma pessoa sem maldade, né? Quer dizer, nós temos que ser criança. Ah, não vou dar o dízimo porque a igreja vai gastar o meu dinheiro, porque a igreja é muito rica. Ah, olha, se o padre, se a igreja, se a comunidade está usando o seu dinheiro errado, eles que vão se entender com o julgamento e com a justiça de Deus. Faça a sua parte e pare de ficar tentando se justificar. Os 7 pães, né, e os peixes não te pertencem. Estão nas tuas mãos para que você aplique no reino de Deus. O que você tem feito com o seu tempo? Né? Tem trabalhado, tem se divertido, tem viajado, mas nada. Você não faz nada com a igreja, pela igreja e com Cristo Jesus para resgatar uma alma sequer. Qual é a finalidade da vida se não é servir a Deus? Se não é servir a Deus, não há sentido em viver. Esses 7 pães e 2 peixes não te pertencem. Esse tempo não te pertence. Você está pegando o tempo que você deveria servir a Deus. É pouca coisa. 7 pães e 2 peixes é nada, nada. Algumas horas no mês, talvez, alguns minutos, mas você insiste em não participar. Enxerga a igreja, até vai de domingo na missa, mas sem nenhum compromisso. Chega lá na missa, volta com os 7 pães e 2 peixes e vai embora. Não dividiu nada com ninguém. Não divide sua vida, não divide seu tempo, não divide seu dinheiro, não divide nada. Né? Então está aqui. Temos muitos coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes para libertar da maldade da escravidão. Esta cadeia que prende os nossos irmãos depende dessa caridade ao entregarmos ao Senhor o que temos, para que Ele possa multiplicar e alimentar o seu povo. Por isso que o Espírito Santo possa agora, nesse tempo do advento, tocar o seu coração, para que você possa se comprometer com o anúncio do Evangelho. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Está vendo? Ai de mim se não evangelizar. Se não é para servir a Deus, qual é o sentido da vida? E dentro desse projeto Ai de mim se não evangelizar, nós temos a reflexão do dia, que é esse programa. Um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham servir ao Senhor e participar da multiplicação dos pães do amor de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.